Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula, a primeira depois da cirurgia. E a videoaula de hoje é sobre músculos da face, então vai se acostumando que eu só vou cortar essa barba aqui depois que eu tiver totalmente reabilitado. Então vamos ver músculos da face depois da vinheta, vai! A primeira coisa que vocês têm que saber sobre músculos da face é o seguinte: os músculos da face, quando a gente estiver estudando essa classe de músculos, é dividida em várias categorias, certo? Que categorias de músculos são essas? Então, os primeiros músculos que a gente vai estudar, e é o tema dessa aula, são os músculos que são chamados músculos da expressão ou da mímica facial. Então, eu tenho um grupo de músculos para dar expressões faciais, ou seja, sorrir, beijar. Então, para tudo que vocês forem fazer, vocês vão ter expressões faciais. Então, esse grupo de músculos que a gente vai estudar hoje é o grupo de músculos da mímica ou expressão facial. Quais são os outros grupos, as outras classes de músculos que a gente tem na face? A gente tem os músculos da mastigação, que vocês utilizam para quê? Para mastigar os objetos, lógico. E aí depois vocês precisam engoli-los. E a gente tem os músculos da deglutição, que vocês utilizarão para engoli-los, beleza? Para engolir, que engoli-los. E os músculos dos movimentos dos olhos. Então a gente tem várias classes, vários grupos de músculos na face, e a gente vai dividi-los em músculos da mímica ou expressão facial, músculos da mastigação, músculos da deglutição e músculos dos movimentos dos olhos. Então vamos deixar claro que a aula de hoje é somente sobre os músculos da mímica, da expressão facial. Então é altamente recomendável que antes dessa aula, para vocês acompanharem legal, já baixa aqui no meu site o e-book dessa aula. Eu montei um e-book muito legal dessa aula, então descrevendo todos os músculos da face. Então pausa o vídeo, entra no site, baixa o seu e-book e aí você vai acompanhar muito mais facilmente os músculos da expressão facial. Beleza, galera? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar esse e-book. Então, para continuar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Para entender esses músculos da face, vamos diferenciá-los dos músculos esqueléticos que a gente tem no restante do corpo. Então funciona assim. Nos músculos esqueléticos, a gente tem uma origem e uma inserção. E esses músculos esqueléticos, por exemplo, os músculos que a gente tem no braço aqui, eles vão ter origem em um osso e a sua inserção em outro osso. Então, basicamente, os músculos esqueléticos, eles vão ter uma origem em um osso e a sua inserção em outro osso diferente. Beleza? Porque eles precisam atravessar as articulações para gerarem movimentos. Então, essa é uma característica fundamental da maioria dos músculos esqueléticos. Esses músculos da face que vocês estão vendo aqui também são músculos esqueléticos, só que eles têm uma diferença fundamental em relação às demais articulações. Esses músculos da face que vocês estão vendo aqui, eles são bem fininhos, parecem fitinhas. E eles têm as suas origens nos ossos da face e as suas inserções na pele da face. Então essa é uma diferença fundamental que a gente tem entre esses músculos e os demais. Então esses aqui estão originados nos ossos da face e inseridos na pele. Por isso que a gente consegue gerar expressões faciais, porque necessariamente eles têm que ter a sua inserção na pele da face, beleza? Então isso é uma coisa muito importante. Para a gente fazer a parte descritiva e ver quais são esses músculos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir a face em várias partes anatômicas aqui, certo? E essas partes anatômicas correspondem às partes do crânio envolvidas nesses músculos aqui, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou ter uma outra aula que é sobre os ossos do crânio, eu já estou preparando isso. Beleza? Mas basicamente a gente vai separar algumas partes aqui da face. A primeira parte é essa parte que corresponde à testa aqui, ó.
Essa parte que corresponde à testa é chamada de região frontal da face, certo? Então a gente vai ter essa parte frontal aqui. Onde vocês têm os olhos, existe uma cavidade que é a cavidade orbital, certo? Então aqui vai ser a parte orbital. Essa região que corresponde ao nariz é chamada de região nasal. Essa região que corresponde à maçã do rosto é chamada região zigomática. Essa região que fica acima do lábio superior é chamada região maxilar. E essa região aqui abaixo do lábio inferior é chamada região mandibular. Não confunda, porque há muitos anos atrás, aqui era maxilar superior e aqui era maxilar inferior. Agora mudou, aqui é maxilar e mandíbula. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? A testa como sendo a região frontal, o nariz como sendo região nasal, os olhos, região orbital, maçã do rosto, região zigomática, a parte acima do lábio superior é a região maxilar e a parte abaixo do lábio inferior é chamada região mandibular. Beleza? Então essas são as partes que a gente vai utilizar para delimitar nossos músculos faciais. Agora vai ficar fácil. Você está acompanhando aí no seu e-book e a gente vai dividir nas partes aqui, beleza? Então a gente vai começar da região frontal e vai terminar na região mandibular. Então é o seguinte, ó. Na região frontal aqui, ó, a gente vai ter basicamente 3 músculos aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, que vocês têm bem na testa aí na região frontal, em alguns lugares vocês têm nomes diferentes para ele. Então eu vou passar todos os nomes que vocês podem encontrar. O primeiro nome é músculo frontal, então é o mais comum. Outro nome que tem esse músculo aqui é músculo epicrânio. Ele também tem esse nome. E um outro nome que ele tem é músculo occipitofrontal. Beleza? Aí delimita-se um ventre frontal dele. Porque se ele chama-se occipitofrontal, isso significa que ele tem um ventre occipital também. Beleza? Então uma coisa interessante desse músculo aqui é o seguinte, ó. Esse músculo aqui, ó, que é o músculo que está na testa, o músculo frontal, eu vou chamar ele de frontal. Essa parte branquinha aqui, ó, não confunda, isso aqui não é osso. Isso aqui é uma membrana que a gente tem aqui, ó. Eu consigo mexer ela. Então a gente tem uma membrana que ela reveste toda a parte superior aqui do seu crânio. E essa membrana ela vai ligar o músculo frontal até o músculo trapézio lá atrás. Certo? Então você vai pegar tudo isso aqui, ó. Beleza? Então essa membrana aqui, ó, é chamada de gálea. Gente, é gálea, não galha, tá? Então essa gálea, que é essa membrana, ela vai unir o músculo frontal aos músculos posteriores da cabeça. Isso explica algumas dores de cabeça que a pessoa tem através da região aqui do trapézio. Então isso é chamado de cefaleia cervicogênica. Então quando o trapézio fica muito tenso, ele começa a puxar essa fáscia, essa gálea, e aí ela começa a fazer pressão nesses músculos aqui. Então, geralmente, quando você está com dor acima dos olhos ou nessa região lateral aqui, ela pode ser de origem cervical, tá? Porque ela começa a tracionar essa membrana e esses músculos aqui. E aí dá uma pressão mesmo aqui na região frontal, beleza? Então, esse é o primeiro músculo que a gente estuda. Então, o músculo frontal, epicrânio ou occipitofrontal. Então, é o principal músculo que a gente tem na região da testa. Aqui abaixo vocês podem ver, ó, que esse músculo aqui, na verdade, ele não é bem assim, ele é um pouco mais compridinho aqui, ó. Ele parece a sua sobrancelha. Esse músculo que tem aqui no caminho da sobrancelha é chamado músculo corrugador, ou músculo corrugador do supercílio. Então esse músculo aqui ele vai fazer o quê? Junto com o frontal você consegue franzir a testa e mexer o supercílio. Tá? Então esses dois músculos aqui, os ventres dele puxam para cima. E aí você consegue fazer movimentos de enrugamento da testa. Certo? Então isso dá uma expressão de enrugamento da testa, preocupação, por exemplo. Entendeu? Então isso é dado principalmente pelo músculo frontal e pelo músculo corrugador do supercílio. Então você olhando no e-book aí, você vai perceber que ele parece o seu supercílio aí. Tranquilo? Esse músculo aqui, ó, que tem entre os dois olhos, ó, então tem os dois olhos,
Entre os dois olhos tem um músculozinho aqui, ó, como se ele tivesse entre os dois ventres do músculo frontal. Esse músculo aqui é chamado de músculo prócero, certo? Então esse músculo prócero fica entre os dois olhos, beleza? Então teoricamente quando você está com muita raiva de alguém, assim, você olha com cara de mal, assim, você tenta aproximar os dois olhos, assim, porque você usa esse músculo aqui principalmente, que ele tenta aproximar os dois olhos, beleza? E ele é chamado de prócero. Então, nessa região da testa, aqui da região frontal, a gente vai definir três músculos, então. O músculo frontal, epicrâneo ou occipito frontal, o músculo corrugador do supercílio e o músculo prócero, beleza? Então, esses são os três principais músculos da região frontal. Agora, vamos ver aqui, ó, a parte orbital, ou seja, onde ficam os olhos. Então a região orbital é uma cavidade onde seus olhos ficam colocados dentro. Lá dentro tem músculos para movimentar seus olhos também. E aqui do lado de fora vocês podem perceber que tem um músculo circular aqui, ó. Então em volta dos olhos tem esse músculo circular. Esse músculo circular é chamado de orbicular dos olhos. Então basicamente o músculo orbicular dos olhos ele vai formar a pálpebra. Então como a pálpebra mexe, né, ela pisca, isso significa que ela é um músculo. Tudo que se mexe no seu corpo é músculo. E essa pálpebra aqui é formada pelo músculo orbicular dos olhos. Então, basicamente, quando você pisca, você está mexendo o músculo orbicular dos olhos. Então, é um músculo que tem na região orbital. Na região nasal, na região do nariz, a gente vai definir o principal músculo aqui, ó, que ele fica sobre o osso nasal. Esse músculo aqui, como o próprio nome diz, é chamado músculo nasal, certo? Então ele fica no nariz mesmo, tranquilo? Então você consegue fazer movimentos, ó, no nariz, porque eu tenho um músculo nasal aqui, beleza? Tem um outro músculo que, se vocês observarem aqui, ó, então do lado do nasal tem esse aqui, ó, que ele vai até aqui embaixo, ó, certo? Até as narinas aqui. Então essa pele aqui que você tem das narinas, ó, é chamado asa do nariz. Então esse músculo, como vocês podem ver, ó, ele vai até a asa do nariz aqui, ó, certo? Então ele sai e vai até a asa do nariz. Esse músculo que vocês têm aqui, ó, porque pelo fato dele ir até a asa do nariz, ele é chamado de levantador da asa do nariz. Então é esse movimento aqui, ó. Ó, tô fazendo movimento na asa do nariz, ó. Para fazer esse movimento de levantar a asa do nariz, a gente utiliza esse músculo. Com que objetivo a gente tem isso? Por exemplo, quando você está fazendo um exercício muito extenuante, e crianças também recém-nascidas, elas têm uma coisa que é chamada batimento de asa de nariz. Você começa a usar mais esses músculos para quê? Você aumenta, você dilata a via aérea, aqui a entrada da via aérea, e aí você consegue ter maior entrada de oxigênio para oxigenar seus pulmões e os músculos, tá? Isso pode prolongar os exercícios aí que você está fazendo. Então, basicamente, o músculo levantador da asa do nariz tem função respiratória, tá? De levantar, abrir a narina para você conseguir respirar melhor, beleza? Então, aqui na região nasal, basicamente a gente vai definir o músculo nasal e o músculo levantador da asa do nariz. E aqui vai ficar uma regra, aqui, uma lição. Agora a gente vai começar a ver os músculos que ficam nessa região da maçã do rosto, bochecha e maxilar aqui, certo? E os músculos da mandíbula. Fica a dica aí. Todos os músculos que estão acima da boca aqui, que eu vou falar agora, eles vão levantar a boca, ou seja, vão te dar expressões de alegria, de felicidade. E todos os músculos que estiverem abaixo do lábio inferior, eles são para quê? Para expressões tristes, beleza? Então, os músculos acima do lábio superior levantam, alegria. Os músculos que estão abaixo do lábio inferior deprimem, certo? Tristeza. Então, vamos lá, vamos ver quais são esses músculos. Então, olha só. Então, eu tenho aqui o nasal e o levantador da asa do nariz. Do lado do levantador da asa do nariz, aqui, ó, ou seja, entre o orbicular do olho e o lábio superior, eu vou ter um músculo aqui, ó, que é chamado levantador
do lábio superior, certo? Então esse músculo levantador do lábio superior, pelo nome, o que ele faz? Ó? Ele levanta o lábio superior, ou seja, ele é um levantador. Tem outros dois músculos aqui, ó, este e este aqui, ó. Estes músculos são chamados músculos zigomáticos, pela região que eles estão, ó. Então as maçãs do rosto são chamadas regiões zigomáticas, beleza? Então esse aqui que está do lado do elevador do lábio superior é chamado zigomático menor. E esse outro aqui, ó, é chamado zigomático maior. Você pode ver que ele tem dois ventres aqui. Então o zigomático menor tem um ventre só e o zigomático maior ele tem dois ventres aqui. Beleza? Tem um outro músculozinho aqui, vocês têm aí no e-book de vocês, mas eu não encontrei ele nessa imagem. Ele fica aqui próximo ao canto da boca e ele é chamado levantador do ângulo da boca, só que eu não encontrei na minha imagem aqui. Ele fica mais ou menos nessa região aqui, ó, certo? Que ele levanta o ângulo da boca, então ele vai ajudar no sorriso. Então todos esses músculos que a gente falou agora, ó, elevador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior, elevador do ângulo da boca, e esse outro aqui, ó, que é chamado risório, que ele também fica inserido no ângulo da boca, todos esses músculos vão auxiliar no sorriso, beleza? Então são músculos, quando a gente dá um sorriso verdadeiro, você utiliza todos esses músculos levantadores dos lábios superiores aqui. Então vamos só lembrar aqui, relembrando. Então, elevador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior, risório, e aqui no meu não tem, mas na apostila de vocês tem, o levantador do ângulo da boca, beleza? A bochecha, se você consegue mexer a bochecha, ó, fazer movimentos na bochecha, isso significa que a bochecha também é um músculo. E é esse músculo aqui que forma a bochecha, ó. Vocês podem ver que entre o zigomático maior e o risório tem um outro músculo aqui, um ventre muscular. Esse é o músculo da bochecha. Esse músculo da bochecha é chamado bucinador. Isso mesmo, amigos, bucinador. Então esse músculo bucinador é a bochecha propriamente dita. Beleza? Então, esses movimentos que a gente faz na bochecha são feitos por este músculo bucinador. Tranquilo? Então esses são os músculos que estão acima dos lábios superiores. Portanto, eles são músculos levantadores. Os músculos que estão abaixo do lábio inferior, por sua vez, eles são depressores. Eles vão deprimir o lábio inferior. Ó. Certo? Quais são os principais aqui? Então vocês podem ver ó, que aqui o camarada parece que tem um cavanhaque aqui. Ó. E em volta da boca, ó, assim como em volta dos olhos, eu também tenho um músculo orbicular aqui. Ó. Se esse aqui é o orbicular dos olhos, esse aqui é o músculo orbicular da boca. Então ele vai fazer movimentos da boca. Então quando você faz bico, ó, ou quando você beija, você está usando os músculos orbiculares aqui. Na verdade, o músculo orbicular, que você só tem uma boca, né? Por favor. Certo? Então, aqui é o músculo orbicular da boca. Então ele vai fazer principalmente esses movimentos da boca aqui. Tá? Então todos os movimentos do lábio, da boca, beijo, bico, etc., são feitos pelo orbicular da boca. Então é uma coisa muito importante esse músculo aqui. E a gente vai começar aqui, ó. Então parece que tem um cavanhaquezinho aqui, ó. No desenho de vocês também parece, ó. Esse que fica aqui no ângulo da boca, ó, é chamado depressor do ângulo da boca. Assim como você tem um elevador do ângulo da boca, você também tem um depressor do ângulo da boca. Do lado dele aqui, ó, tem um músculo que é chamado depressor do lábio inferior, certo? Então ele vai deprimir o lábio inferior. Então assim como você tem um levantador do lábio superior, você tem também um depressor do lábio inferior. E por último aqui, ó, bem na região do queixo, né, que é uma parte da mandíbula, o queixo é chamado de mento, ou região mentual. Então esse músculo aqui é chamado músculo mentual. Alguns livros chamam ele de mental ou mentoniano.
tá? Mas quando você ouvir o nome mentual, mentoniano, mento, isso significa queixo, beleza? Então aqui para baixo do lábio inferior a gente vai ter o quê? Depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e músculo mentoniano. Um outro músculo que ele não está completo aqui, só está uma parte do ventre dele, é esse aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, ele vai revestir todo o seu pescoço aqui, ó, uma película. Eu vou mostrar ele para vocês, ó. Quando eu faço isso, ó, vocês podem ver essa estrutura aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é um músculo. É esse músculo aqui, ó, que ele vai vir e recobrir toda essa região aqui, ó. Certo? Então ele recobre o pescoço, é um músculo bem fininho, é uma película. Esse músculo bem fininho, que ele também se insere no ângulo da boca, vocês podem ver que quando eu movimento ele, ó, eu vou deprimir o lábio inferior. Ó. Esse músculo é chamado platisma, certo? É um músculo que recobre toda essa região aqui do pescoço, bem fininho. No e-book de vocês tem o platisma, aqui não tem. Mas é um músculo bem fininho que recobre todo o pescoço. Então todos esses músculos do pescoço aqui, ó, eles vão ter o platisma por cima e depois a pele por cima. Beleza? Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, é esse músculo platisma. Tem uma pessoa que sofre com aquela papada aqui, que às vezes é o platisma que cai. Então esse músculo fica flácido e aí a gente faz essa ginástica do platisma. Ó. Então faz aí série de 10, se tá caindo aqui, ó. Aí ajuda a melhorar um pouquinho essa papada aqui. Beleza? Não é que vai recuperar totalmente, mas melhora um pouquinho o tônus desse músculo. Beleza? Então, basicamente, esses são os músculos faciais aqui. Então, para ajudar vocês aqui a estudar melhor, eu vou colocar agora a direção com que esses músculos contraem para finalizar essa aula. Aí vocês podem colocar no e-book de vocês, então, aí. Então, olha só. O músculo frontal, o músculo epicrâneo, as fibras musculares dele vão fazer o quê? Vão enrugar a testa. Então as fibras musculares apontam para cima, beleza? O corrugador faz a mesma coisa, portanto, ele também vai ter as suas fibras contraindo para cima, beleza? Então, ele vai puxar a testa para cima e enrugar a testa, beleza? O músculo prócero aqui, as suas fibras vão apontar nesse sentido aqui, certo? Por isso que eu consigo aproximar os dois olhos, tranquilo? O músculo nasal, ele vai fazer o quê? As fibras dele, elas também vão fazer esse sentido. Por isso que eu consigo fazer esses movimentos com o nariz. O músculo levantador da asa do nariz, as fibras dele apontarão para cima, certo? Por isso que eu consigo levantar a asa do nariz, ó. Beleza? O músculo orbicular dos olhos, então, como é concêntrico, né, ele é redondinho, então ele vai fazer o movimento basicamente para o fechamento dos olhos, beleza? Por isso que vocês conseguem piscar, beleza? Então essa é a direção das fibras dele. E como vocês viram aqui, todos os músculos que estão acima do lábio superior puxam para cima. Então a direção aqui sempre vai ser para cima. Então elevador do lábio superior para cima. Zigomático menor para cima. Zigomático maior para cima. Risório para cima. Também é para o lado, né? Que o risório é o músculo do riso verdadeiro, tá? Então ele puxa mais para a lateral também. Certo? E aqui tem também o elevador do lábio inferior que puxa para cima. No lábio inferior a gente vai ter o quê? Platisma puxando para baixo, depressor do ângulo inferior puxando para baixo, depressor do lábio inferior puxando para baixo e o mentoniano também puxando para baixo. Então essa é a direção das fibras musculares que a gente tem aí nos músculos da face. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, já sabe. Dá aquele joinha básico aí embaixo e se inscreve no meu canal, que aí você vai receber todas as minhas atualizações em vídeo diretamente no seu e-mail e no seu feed de inscrições aí do YouTube.